Thales, entre os políticos? Pegou muito mal porque, seguinte, bem, primeiro o Jamil disse tudo do ponto de vista diplomático, estratégico, foi uma gafe monumental, é um absurdo fazer isso, depois o próprio presidente declarou que não faz sentido, não é para xingar ninguém, ele que deu uma indireta para a própria Janja. Agora, o pior de tudo não é só o mal-estar que cria com os Estados Unidos, é o seguinte, nós tivemos há pouco um presidente, o Jair Bolsonaro, que saía falando palavrões, à torta e à direita. O Bolsonaro falava palavrões, era um negócio constrangedor, porque os presidentes anteriores, não, mesmo o Lula, que é um sujeito mais de papo no bar, mais tranquilo, mais espontâneo, mesmo o Lula evita falar palavrões. Aí vem a primeira-dama e iguala-se ao Bolsonaro, ao jeito Bolsonaro de tratar. Acaba igualando esse governo ao governo Bolsonaro, ao estilo. Esse estilo de ficar falando palavrão. Na boca da primeira-dama, então, isso é uma tragédia absoluta. Você, do ponto de vista da estratégia diplomática, é um absurdo. Do ponto de vista da política local, é pior ainda, porque iguala o atual governo, que não tem nada de igual, a um governo, a um presidente anterior, que vivia falando palavrões por aí. Tratava as coisas, tratava tudo com palavrões. Xingava ministro do Supremo com palavrões. Aí vem a Janja e xinga um ministro já indicado do governo Trump de fuck you, né? Com fuck you. Quer dizer, que todo mundo sabe qual é a tradução. Então não faz sentido esse tipo de coisa, ainda mais de uma mulher. Porque é feio, cá para nós, é feio. É feio para homens, é feio para mulheres, feio para uma primeira-dama, é feito para uma autoridade governamental, é feito é feio na relação internacional, em suma, um absurdo que a Janja esteja fazendo isso. É que não é, Alguém tem que chamar a atenção dela. É que não é o Grêmio da escola, né? Não é um comício nem mesmo de um partido político. A gente está falando de um evento internacional entre países. E ali a gente estava falando de um evento paralelo de movimentos sociais, mas que está acontecendo à margem de uma cúpula internacional. É esse que é todo o ponto. Por representantes do governo. Ela está ali como uma representante do governo. Eu vou trazer um pouco das repercussões que estão surgindo para a gente continuar a discutir. Mas, Raquel, ela é uma representante do governo o tempo inteiro. O tempo inteiro. A Janja não pode sair por aí falando palavrão. Ela é uma representante do governo. Ela iguala o governo atual ao governo anterior. É isso que ela está fazendo. E é um papel que ela busca para ela, né? Ela o tempo todo se coloca nesse papel quando ela reforça o papel e o protagonismo da figura da primeira-dama. Eu queria trazer um pouco das repercussões que estão surgindo, primeiro do próprio Elon Musk. Ele foi à Rede X, a gente tem a Rede X, e ele coloca umas risadinhas, vocês estão vendo aí, e eu não sei se a gente tem a repercussão específica, mas ele diz o seguinte: You're gonna lose in 2026. Ó, tá aí. Vocês vão perder a próxima eleição. They will lose the next election. Né? Vocês vão perder a próxima eleição. E aí, a repercussão de Elon Musk deu toda a brecha para os políticos locais. Primeiro, o próprio Jair Bolsonaro. Temos a manifestação de Jair Bolsonaro, tá aí, ele pega a fala de Janja, repercutida por Elon Musk, e coloca: já temos mais um problema diplomático. Jair Bolsonaro explorando a fala da primeira-dama e a repercussão de Musk. E aí vem Nicolas Ferreira, que é deputado, mas tem um alcance imenso nas redes sociais, e coloca, né, low.
E, na verdade, o próprio Musk está repercutindo o Nicolas Ferreira e o Nicolas falando, Janja da Silva, mulher do Lula, ele escrevendo em inglês, acabou de dizer, fuck you Elon Musk, durante a reunião do G20. Essa é a esquerda tolerante. É um pouco do que o Thales estava falando, né? Na medida em que a Janja faz isso, ela dá a brecha para que se iguale os diferentes. Para que a direita diga que, olha, isso que vocês estão olhando aí é a esquerda que se diz tolerante. Só para acrescentar que nessa reação do Elon Musk, tem um recado que o Lula, a Janja, o governo, o PT tem que entender. Há uma questão eleitoral, um risco de se perder uma eleição em 2026. Isso é sério, não é pouca coisa não. E o recado está dado, o Musk está dando o recado. Olha, ele atuou nos Estados Unidos fortemente para influir na eleição e influiu de fato na eleição do Trump e vai atuar aqui. Se vai ter poder de influir ou não na eleição, depende de nós sabermos agir, do Brasil saber agir. Agora, se o Brasil não sabe agir, se a primeira-dama do Brasil sai xingando palavrões por aí e transforma um caso idiota num caso importante, num problema diplomático, num problema político interno sério, aí está querendo perder a eleição. Então, Thales, porque em tempos de rede social e dessa movimentação maluca de informação, tudo é uma questão de controle do discurso. E agora eu queria trazer uma defesa que veio de um ministro do governo, a primeira-dama Janja da Silva, também para vocês analisarem. Vamos ver a postagem do ministro Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, que é, né, um petista, um dos petistas ali mais ferrenhos. E ele disse o seguinte, a verdade é que Janja Lula, a primeira-dama Janja da Silva, falou que estava preso nas nossas gargantas. Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional. Então, o que o Paulo Teixeira está falando ali, Jamil Thales, é que Janja disse simplesmente o que está engasgado na garganta de muita gente, que é a vontade de mandar o Elon Musk para aquele lugar. Será que cola essa narrativa diante da posição que ele ocupa agora, diante da posição de ser governo? Jamil, depois Thales. Olha, Raquel, cola a justiça, cola a lei, cola o Estado de Direito, cola uma ofensiva contra as operações de desinformação, cola os ataques contra a democracia, mas a ofensa nunca cola. E aí perde-se não a legitimidade da batalha, mas a credibilidade, claro, daquela operação. Insisto, não tem nada que justifique uma ofensa e não tem nada, muito menos na diplomacia. Se alguns, e muitos, ou milhões têm isso entalado na garganta, desculpa, o Estado não tem direito a ter nada engasgado na garganta. O Estado precisa atuar dentro da lei e dentro da praxe da diplomacia. Mas do outro lado eles não fazem. Claro, e a gente vai usar as armas daqueles que são condenáveis pelas atuações desmedidas e mentirosas e fraudulentas. Eu não quero essas armas. Eu pelo menos, eu não acredito nelas. Elas podem fazer efeito, e elas têm feito efeito na sociedade, como nós temos visto. Mas usar as armas deles, talvez é o que eles mais queiram do outro campo, né? Que o outro campo também se rebaixe e deixe de usar os instrumentos, talvez a civilização nos trouxe nos últimos séculos. Partir para esse campo é, sinceramente, um erro estratégico muito grande. Meu amigo Jamil Chad, eu não podia concordar mais com as suas palavras. Queria ouvir o Thales. Olha, a questão é o seguinte, o Trump, as atitudes do Trump estão presas na garganta de todos os democratas do mundo. As atitudes do Elon Musk também estão presas na garganta de milhões de pessoas. Mas uma autoridade, um gestor,
não pode agir dessa maneira. A Janja está reivindicando a posição de autoridade política no país. Promove lá o Janja Palosa, etc. Está em todos esses atos. Ela está se portando como uma autoridade política. Então, teve esse tempo todo o aval do marido. Tudo bem, é compreensível, várias primeiras damas têm o papel de autoridade política. Mas se você assume esse papel, assuma esse papel. Não dá para uma primeira dama dizer, estava preso na minha garganta e fala um palavrão. Não dá. Então, que o Trump, que o Elon Musk tem atitudes que deixaram muita gente boa do mundo com coisas presas na garganta, deixaram. Mas eu, por exemplo, não sou uma autoridade política. Não tenho. E mesmo assim, como jornalista, eu tenho que me controlar. Tem certas coisas que a gente tem que se controlar. Gente, eu preciso me despedir do Jamil Chad. Quer complementar, Jamil? E depois eu vou ter que te dar tchau. Que pena. Olha, Raquel, eu só queria dizer uma coisa Não, eu queria dizer algo, porque a gente, claro, todos os que têm algo engasgado na garganta, etc., esse é um risco que, claro, essa batalha contra a extrema-direita, ela nos coloca num outro lugar, ela desperta instintos muito perigosos, certamente, de vários lados, mas tem algo que eu acho que é fundamental, que a gente precisa entender. A defesa da democracia não é jogar o jogo do vale tudo. E essa é a questão talvez fundamental. Do outro lado tem um jogo do vale tudo. Né? Tem um jogo do Elon Musk aqui nos Estados Unidos, e isso foi colocado, foi feito um estudo absolutamente sério, mostrando que as suas postagens tiveram 2 bilhões de visualizações, só aquelas postagens mentirosas ou enganosas. Então, esse é o tamanho do problema que nós temos. Uma pessoa, como o Thales falou, que já mandou um recado: vocês vão perder a próxima eleição, ou seja, eu vou estar envolvido ou eu vou fazer parte dessa luta contra vocês na próxima eleição. Agora, e aí a gente precisa entender o papel também da comunicação, do líder, da difusão justamente dessas palavras. E aí, no caso do X, eu sempre conto essa história porque ela é muito emblemática. Na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, 300 funcionários, na época do Twitter, mandaram uma carta para a direção da empresa naquele momento, dizendo: olha, não dá mais. Nós não vamos mais ser os porta-vozes de um eventual golpe de Estado. Nós não aturamos fazer parte desse esquema. E aí, 2 dias depois, o próprio Donald Trump é suspenso do Twitter na época, muitas contas são suspensas. O que ninguém sabia, ninguém podia imaginar, é que alguns meses depois, aquela empresa seria comprada por Elon Musk, e Elon Musk iria restabelecer 62 mil contas que tinham sido banidas, muitas delas neonazistas, e inclusive de Donald Trump. E aí começa uma nova fase nessa difusão do ódio. E eu sempre também lembro, Raquel, da história do genocídio em Ruanda. O genocídio em Ruanda não começou no primeiro disparo ou na primeira machadada. Naquele momento foi com machadadas, basicamente aquela tragédia humanitária. Aquele genocídio nos anos 90, ele começou com a difusão do ódio. Portanto, se a gente quer fazer parte de uma luta contra isso, não é usando, obviamente, o ódio, não é usando justamente esses instrumentos, é denunciando a existência desses instrumentos e se afastando. Eu, por exemplo, decidi que eu não vou mais postar absolutamente nada numa rede, numa plataforma digital que tem como objetivo uma estratégia de poder. Né? Eu não farei parte disso, não porque eu tenho alguma relevância, eu não tenho relevância alguma, mas eu quero dormir tranquilo. Tá certo. Jamil, meu querido, olha, um beijo grande para você. Muito obrigada por seu tempo aqui neste domingo. Obrigada, Jamil. E boa apuração para nós, que ainda temos segunda e terça aí de reunião, né? Vamos trabalhar bastante. Obrigada, Jamil. Certo. Raquel, bom dia para vocês. Thales também.
Um Um rápido grande abraço. intervalo para quem está conosco na televisão, é bem curtinho, vai e volta, viu? É só o tempo de uma aguinha. E Thales, fica comigo aqui para quem está com a gente no YouTube. Vou te pedir uma rápida análise, porque o nosso tempo é curtinho, mas eu queria saber de você se o presidente Lula agiu certo. Porque ele vai dar aquele recado dizendo, olha, não é para ofender ninguém, ele não se vai direto na primeira-dama, mas fica evidente a intenção. Será que era ela que devia ter se retratado de alguma forma? Será que ficou uma coisa um pouco machista, ele puxando a orelha? Ou ele, como presidente, tinha que se manifestar? Como que você avalia? Eu não vejo como machismo, não, Raquel, porque é o presidente da República. Ele tinha que se manifestar, ele tinha que dizer se isso é uma posição de governo ou não é uma posição de governo. Então, ao dizer isso, ele está dizendo isso não é uma posição de governo. Agora, ela também devia se manifestar. Ela devia voltar atrás, dizer, se desculpar, dizer, olha, não é o meu papel, não tinha nada que ter falado isso, peço desculpa à opinião pública, PT, saudações. Ela tinha que ter feito isso. Agora, o Lula, não havia outra possibilidade. Se ele ficasse calado, seria certamente muito criticado, seria visto como ele estando condescendente com o posicionamento dela, ou cúmplice, o que seria pior, se ele ficasse calado. Ao não ficar calado, ele pelo menos protege o governo um pouco disso, embora seja praticamente impossível proteger o governo. Mas ele se desvencilha um pouquinho, né, Thales? Ele se É, desvencilha um pouco, ele coloca algum limite, né? Principalmente alistando presente. Então, embora ele não falasse diretamente sobre esse assunto, o recado tá dado, né? Sem ele precisar se pronunciar. Acho que foi uma boa saída pro assunto. exatamente. É.